Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar. Como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Na descrição desse vídeo vou deixar o link de acesso aos meus livros, e-book e audiobook. A coletânea de contos, Contos e Causos de Arrepiar, O Homem que Encontrou Deus e Além do Medo, que já estão disponíveis nas plataformas Amazon, Hotmart e Wiclap. Deem uma olhadinha lá. Um bom conto a todos. Não se esqueçam, temos uma live marcada no próximo sábado, às 10h30 da noite. Aguardo todos vocês. O Retrato do Mal. A Fazenda das Oliveiras, nos arredores de São João del Rei, sempre foi um lugar de luz. O dia começava com o som do bule de café fervendo e o aroma de pão de queijo fresco que se espalhava pelas vigas de madeira do casarão. Era uma casa viva. Havia o barulho das galinhas no pátio e as risadas de Isabela, que aos 16 anos encontrava alegria em cada canto daquela terra. O único ponto de sombra naquela claridade era o quarto ao fim do corredor. Lá vivia a tia Matilde. Ela não era doente, pelo menos não do corpo. Seu mal era o espírito. Matilde passava os dias sentada em sua cadeira de balanço, observando a vida dos outros com um desdém silencioso. Suas palavras, quando vinham, eram como gotas de ácido, curtas, corrosivas e precisas. Isabela evitava o quarto da tia como quem evita uma poça de água estagnada. Mas a vida em sua rotina solar seguia. Tudo mudou em uma manhã cinzenta, quando o coração amargo de Matilde finalmente parou. Mas a morte não trouxe a paz imediata. Jorge, movido por uma culpa antiga, insistiu na fotografia pós-mortem. O fotógrafo chegou com seu equipamento pesado. Isabela observava escondida o som metálico do suporte de ferro sendo montado para segurar o corpo inerte da tia na poltrona da sala. O flash explodiu como um relâmpago confinado entre quatro paredes. Naquele milésimo de segundo, Isabela sentiu um deslocamento de ar, como se algo tivesse sido sugado para dentro da lente. A foto foi revelada e pendurada no corredor. Matilde estava ali, rígida, imortalizada em papel, com um olhar que parecia não ter aceitado o fim. A primeira semana, após o enterro, foi de um silêncio perturbador. Mas na calada da terceira noite, o som surgiu. Três batidas secas e pesadas na porta principal da fazenda. Jorge levantou-se com a lanterna, os pés descalços rangendo no assoalho. Ele abriu a porta, esperando algum vizinho em busca de ajuda, mas encontrou apenas o vazio da neblina mineira. Na noite seguinte, as batidas subiram para o andar de cima. Isabela acordou com um som vindo diretamente da porta de seu quarto. Eram batidas urgentes e impacientes. Ela prendeu a respiração, o coração batendo na garganta.
Jorge veio correndo ao ouvir o choro da filha. Mas o corredor estava deserto. No entanto, ao passar pelo retrato de Matilde, ele notou que a tia na foto agora tinha as pálpebras levemente mais abertas. Ela parecia observar a porta de Isabela, com uma satisfação doentia. O terror deixou de ser apenas barulho de porta para se tornar violento. Nas madrugadas seguintes, a paz da cozinha, o lugar mais alegre da casa, foi estilhaçada. O som era ensurdecedor. Metal colidindo com metal. Um estrondo de dezenas de objetos sendo arremessados com fúria. Quando a família chegava na cozinha, o cenário era de guerra. Panelas de cobre pesadíssimas estavam espalhadas pelo chão, amassadas como se tivessem sido apertadas por mãos de ferro. Pratos de porcelana reduzidos a pó. Não havia explicação física. As janelas estavam trancadas. Jorge olhava para o caos e sentia o cheiro de Matilde. Aquele aroma de alfazema estragada, impregnado no ar. A obsessão atingiu seu pico quando os sons se tornaram inconfundíveis. Isabela começou a ouvir, vindo do corredor, o arrastar metálico do suporte de ferro da fotografia. O som subia os degraus da escada, um degrau por vez, lento e deliberado. Certa noite, o silêncio foi cortado por esse ruído, vindo do corredor. Um som metálico e pesado, de algo sendo arrastado contra as tábuas de madeira. Era o som exato do suporte de ferro que o fotógrafo usara. Jorge saiu do quarto com uma lamparina, mas o corredor estava vazio. Apenas o retrato de Matilde estava no chão, virado para baixo. Ao erguê-lo, Jorge soltou um grito abafado. Na foto, Matilde não estava mais sentada. Ela estava de pé, ocupando quase todo o enquadramento, com os olhos fixos na lente. Ninguém mais dormia. A mãe de Isabela chorava abaixo na cozinha, enquanto as flores dos vasos murchavam e apodreciam em questão de horas. A casa, antes ensolarada, tornara-se um mausoléu de sombras. Uma noite, Isabela acordou sentindo um peso opressor no peito. O quarto estava mergulhado em uma escuridão que a luz da lua não conseguia atravessar. Ela ouviu o estalar de juntas secas, o som de alguém que tenta caminhar após anos de imobilidade. As portas do seu armário abriram-se com um rangido prolongado. Suas roupas foram lançadas ao chão por uma força invisível. Mas o que mais a aterrorizou foi o peso que sentiu no pé da cama. O colchão afundou lentamente sob um peso de algo que não deveria estar ali. Jorge entrou no quarto com uma lanterna ao ouvir os gritos da filha. E por um breve milésimo de segundo, a luz revelou a silhueta da tia Matilde, sentada na poltrona de Isabela, segurando o suporte de ferro com as mãos acinzentadas. Quando Jorge piscou, ela sumira, deixando apenas o cheiro sufocante de mofo e ódio. O padre da vila foi chamado ao amanhecer. Ele, que vira muitas coisas em sua vida de fé, nem sequer conseguiu terminar a primeira oração. Ao entrar no corredor, seu rosário arrebentou, as contas de madeira espalhando-se como granizo pelo chão. "Saiam daqui", disse o padre, a voz trêmula e os olhos fixos no chão. "Há vontades que a morte não dobra",
Esta mulher não quer o céu. Ela quer o que é seu por direito de rancor, disse o padre indo embora. A partida foi uma derrota silenciosa. Não houve tempo para empacotar a vida, apenas o essencial. Jorge carregou o carro sob uma chuva fina que começava a cair, lavando a poeira da fazenda, que agora parecia uma carcaça. Eles não levaram o retrato. Ele ficou lá, pendurado no corredor escuro. Enquanto o carro ganhava velocidade pela estrada de terra, Isabela olhou para trás uma última vez. A fazenda das oliveiras ia sumindo na neblina, perdendo suas cores, tornando-se cinzenta como o vestido de Matilde. Na janela superior, onde o sol costumava bater todas as manhãs, a cortina de renda moveu-se. Isabela viu, com uma clareza que a faria ter pesadelos pelo resto da vida. Tia Matilde estava lá, de pé, perfeitamente viva em sua rigidez. Ela não tinha mais o suporte de ferro. Ela sustentava-se com o próprio orgulho. Ela levantou a mão e abanou lentamente. Um gesto de adeus, que era na verdade um ganhei. O sorriso sarcástico em seu rosto era o ponto final da história. Ela expulsara os vivos. A luz da fazenda apagara-se para sempre, dando lugar ao eterno domínio de Matilde. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscreva no canal, curta o vídeo, comentem, compartilhe com os amigos e clique no sininho de notificações. Muito obrigado pela companhia de todos, uma ótima noite e até o próximo conto.